Hoje, no Mercado e Trabalho, o professor e escritor Carlos Prates dará mais dicas importantes para quem está à procura de um novo emprego. O que pode ser fácil para uns, pode ser complicado para outros. E o tema de hoje é como falar bem em público. Olá, Carlos. Olá, Manuela. Por que tem pessoas que têm medo de falar em público? Dizem as pesquisas que depois da morte o maior medo do ser humano é falar em público. E este medo ele vem principalmente do medo de falhar. Quanto mais a pessoa tem medo de falhar, mais ela resiste em falar em público. E outra questão é que na escola, raramente as pessoas aprendem a falar em público. Então é fundamental que as pessoas desenvolvam essa habilidade. E não é só falar em público, é saber se comunicar com clareza e objetividade e conhecendo os temas. E o que fazer para vencer esse medo, Carlos? Só existe uma maneira, é o princípio da bicicleta. Você só aprende a andar de bicicleta andando, praticando. A mesma coisa é a comunicação verbal. Seja para você falar em público, falar em televisão, participar de uma entrevista de emprego. Então, quanto mais você treinar, melhor. Todo mundo geralmente tem um animal de estimação em casa. Então pode pegar uma cadeira, colocar um animal, colocar objetos e falar para aquelas pessoas como se estivesse falando para pessoas. Então pode treinar em frente ao espelho. São vários exercícios que a pessoa pode desenvolver. Em relação à comunicação verbal e corporal, como filmes, telejornais podem ajudar as pessoas a falar melhor? Bom, um dos caminhos são os telejornais. Nesse momento a gente está se comunicando, então a gente usa aqui a expressão verbal, que é a fala, a expressão corporal do nosso corpo, incluindo aí a fisionomia. Então você pode analisar os telejornais. Os telejornais, eles falam em 30 minutos, resumem as notícias do dia e falam com pessoas analfabetas e doutores. Então usa uma linguagem que todo mundo entende. Então é um bom recurso para você para aprender a falar com clareza e objetividade. Um filme, você vai analisar a história do filme, o figurino dos artistas, a movimentação em cena, a iluminação, os diálogos. Então tudo isso serve como aprendizado para as pessoas. Uma das coisas que tem atrapalhado muita gente é a timidez. Como fazer para vencer a timidez, vencer algo assim que para muitas pessoas é como se fosse um monstro mesmo, né? É verdade. Então vamos imaginar uma entrevista de emprego. Se você vai participar de uma entrevista de emprego, você tem que falar, mas você tem que falar coisas que estejam relacionadas com a pergunta. Uma das principais perguntas é: o que você pode fazer pela nossa empresa se nós lhe contratarmos? Então você tem que treinar essa pergunta que normalmente ela é feita. Você tem que saber que empresa é essa, quem são os clientes. Então você tem que falar, mas tem que principalmente falar com clareza, objetividade e entusiasmo. O entusiasmo é fundamental na comunicação. E tem pessoas que falam muito e falam muita bobagem. Então se você não sabe do assunto ou tem dúvida, ouça. É para isso que a gente tem duas orelhas, para ouvir mais e falar menos. Falar quando você tiver conteúdo, quando você tiver algo realmente a acrescentar. Outra dica super importante. Obrigada, Carlos. Continue nos acompanhando durante a programação. Estaremos aqui de segunda a sexta, sempre dando dicas para você que está aí procurando um novo emprego. Até a próxima!